esse negócio com a Groenlândia, ele está desafiando a OTAN. Ele sabe que do lado de lá tem líderes europeus muito fracos. O Keir Starmer é uma piada. Para quem já teve o Churchill, e olha que o Churchill era vassalo dos americanos, do Roosevelt, tá? Implorou para o Roosevelt entrar na guerra, etc. e tal, mas era o Churchill. Ele saiu, pelo menos, convencedor a contar a história dele, que era o que ele prometeu fazer. Tem quem sobrando lá que você pode dizer que consiga falar alguma coisa para o Trump que não seja, por favor, nos penetre, por favor, nos subjugue. Não tem ninguém. A Meloni mesmo, que é uma liderança forte e orgulhosa da extrema-direita, das heranças ali do Ocidente, etc. e tal, ela vive também de quatro para o dono do mundo, pelo menos o dono do hemisfério ocidental, cercado também de pessoas que têm há muito tempo um plano, cada um em sua área, de ganhar dinheiro com o que está acontecendo. O Marco Rubio, é uma matéria muito boa no Wall Street Journal, em que fala assim, o Rubio há tempo sonhava em mudar a América Latina. Abraçar o MAGA abriu as portas para ele. MAGA é esse movimento do Trump. Todo mundo embarcou lá. Por isso que você encontra desde pessoas não intervencionistas, e era o que o Trump falava durante a campanha também. Vão parar com essa ideia dos Estados Unidos fazerem mudanças de regime em outros países. Ele era crítico disso, porque era uma política especialmente assim, cara ao Partido Democrata. E aí ele está fazendo exatamente o contrário. Parte disso é o desespero com a situação interna, parte disso é o fato dele se regozijar com a tragédia dos outros países, dos outros líderes. Isso segundo também essas pessoas próximas do MAGA falaram com jornalistas, ele ficou bravo com o Maduro porque o Maduro fazia dancinhas imitando ele. É um dos motivos. Ele se recusa agora a apoiar a golpista fedorenta Maria Corina Machado, porque a Maria Corina Machado não deu para ele o Nobel. Aí, nesse festival também de indignidade humana, nós vamos assistindo também aqui no Brasil, claro, com gente apoiando o Trump, pedindo para invadir o Brasil, capturar o presidente Lula, sequestrar o presidente Lula, enfim, essa coisa realmente nojenta que acontece sempre em situações limites. Você tem o melhor dos homens, como o presidente Maduro e a mulher dele, Cília Chaves, enfrentando o poder americano no tribunal em Nova York, o Maduro dizendo que é inocente, a mulher dele sem se dobrar, mulher essa que, ao contrário da Michelle Bolsonaro, não abandonou o marido, ela tem uma carreira própria no chavismo, ela fez questão de dizer que não sairia do lado dele em nenhum momento, foi capturada junto, sofreu violência, estava cheia de roxo quando foi levada para o tribunal, os dois ali dando uma demonstração de grandeza. Compare com o Bolsonaro. O Bolsonaro, nesse momento que nós estamos falando aqui, está sendo transferido para um hospital, depois de bater a cabeça, só botar ele num daqueles bercinhos, meus filhos tinham. Um deles, aliás, não lembro se o Davi Antônio, uma vez ficou com a cabeça entalada, daqui a pouco vai ser isso com o Bolsonaro. E olha como é que o Maduro e a mulher dele estão reagindo diante desses ataques, desse sequestro, né, com a cabeça erguida e fazendo o que é necessário para o enfrentamento, para deixar um legado. Essa extrema-direita conta sempre com o fato de que há agentes infiltrados para tentar fazer valer o que eles pretendem. Claro, não existe uma possibilidade das coisas darem certo, você não comprar gente dentro desses países para fazer valer as suas ideias. E aí, você vê, o senador Ted Cruz fala abertamente que os habitantes da Groenlândia, os groenlandeses, é esse o nome? Depois dá uma olhada aí, Gabriel, por favor, se eu estou falando certo, se estou falando bobagem. Querem ser americanos, o maior sonho, o maior presente que os Estados Unidos podem dar para algum povo da Terra é a possibilidade de ser americano, de criar protetorados, criar colônias. Veja o nível de loucura desses caras. A questão agora é quem vai pará-los? Quem vai pará-los e como?
Você vê agora, os Estados Unidos seguiram esse petroleiro venezuelano, fizeram essa operação de pirataria, a Rússia soltou uma nota. Por enquanto é uma nota. Como disse o professor, cutuque o urso com vara curta para você ver o que acontece. Cutuque, vai, né, mexendo ali. Uma coisa é o acerto, o acordo. Então, a Rússia fica com a Ucrânia, a China com Taiwan, e os Estados Unidos aqui no hemisfério ocidental. Não teve, assim, nada digno de nota com relação a China e Rússia irem além de manifestação protocolar através de suas embaixadas ali. Só isso, né? Em seus governos centrais, manifestando, sei lá, né, repúdio. Pronto. Coisa diferente é começar a você sequestrar navios, você entrar aí na área de influência desses outros países, dessas outras superpotências. Aí a coisa começa a ficar complicada. Nós temos o professor Leonardo Trevisan, que é excelente, uma das vozes mais lúcidas aí, com relação à leitura desses fatos, alertando para um cenário parecido com os anos 30. O que ele está querendo dizer? O Hitler invadiu, a gente sabe, os Sudetos, o Hitler invade a Renânia, o Hitler começa a anexar a Áustria e vai indo até a Polônia, e aí França e Inglaterra declaram guerra. Mas ele foi enquanto as outras potências, especialmente Inglaterra e França, tentavam negociar, o Chamberlain encarando aquilo como uma possibilidade de ainda se dialogar, inclusive com o Mussolini também sabendo que a Itália não tinha bala na agulha, mas tentando se colocar como um sujeito capaz de negociar a paz. Muitos interesses, mas claro, com um horizonte da Alemanha de dominar primeiro a Europa, depois o resto do mundo. Tá? O que o Trump está fazendo com essa divisão aí blur the lines. Então ele está, assim, dizendo que, por enquanto, tá, o hemisfério ocidental é dos Estados Unidos. Maravilha. Especialmente com a América Latina, aqui com a doutrina Monroe, que é a doutrina Monroe revisitada. Sei lá, até aí está mais ou menos combinado, então os outros fecham os olhos, fingindo que não tem nada, porque também tem o butim deles, tem a parte deles. Mas e quando ele começa a entrar na Groenlândia para atrapalhar os planos de China e Rússia? Como é que isso vai ser combinado? E quando ele começa a fazer esse tipo de coisa, que é sequestrar um navio petroleiro venezuelano, e que tinha ali uma combinação, negócios a ser feitos com Rússia ou com China. Isso está combinado? Esse é o problema. Não está. Mesmo agora com a questão da Groenlândia, está ali dito que qualquer país da OTAN que sofrer uma agressão vai obrigar os outros países, membros da aliança, a declararem guerra a esse outro país. Como você faz isso se tem os Estados Unidos como principal patrocinador da OTAN no meio desse bolo? O Trump é louco o suficiente, responsável o suficiente, para provocar, ao fim e ao cabo, uma terceira guerra mundial, viu? E eu acho que, assim, para além do problema que nós temos aqui, que já é grande, e que eles já estão falando abertamente de intervir em Cuba, na Nicarágua, na Colômbia, no México. Antes de fazer isso, eu não sei se vão acabar criando um problema que pode sim levar a uma guerra nuclear, viu? Eu tenho visto alguns analistas falando disso. Em se tratando desse vagabundo, criminoso, desse vigarista, maluco, tudo é possível. A gente não deve descartar. Eu me lembro, assim, bem de gente aqui no DCM, bastante informada, respeitada, gente que eu adoro, aliás, dizendo que era impossível o Trump se meter na Venezuela. Como diziam que era impossível o Trump achar as leis Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Deu no que deu.
Gabriel, vamos ler os superchats aí, meu caro? Como é que as pessoas estão fazendo? Estão colaborando conosco, a turma? Por favor, vamos lá, pessoal. Ainda tem muito para a gente conversar aqui. Diga lá. E aí, Kiko, e aí, todo mundo? Pessoal, temos por enquanto uma receita de R$ 167,44. Nossa, que miséria! Tá muito louco. fraco. Ainda está faltando R$ 282,56 e só um novo membro até agora. Então ainda precisamos de 4 membros e R$ 282,56. Então vamos colaborar aí, pessoal, por favor. Estamos precisando dessa colaboração para que a gente possa continuar fazendo o nosso jornalismo, para que eu possa aqui me aprimorar como moderador, como vocês estão vendo aí. Então vamos lá, Kiko. Vou ler aqui alguns superchats que a gente recebeu aí, agradecendo quem já colaborou. Começando pela Maria José Castro. Salve, Gabriel, adorei. Muito obrigado, Maria, valeu.